Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje vamos falar sobre as petições e representações e outras formas de participação na Câmara dos Deputados. Primeiro aqui falando sobre as petições, reclamações e queixas, que está elencada no artigo 253. Finalidade, principalmente, das petições é receber denúncias, reclamações, queixas contra atos ou omissões também das autoridades públicas ou membros da Câmara, certo, pessoal? Um membro também não escapa dessa denúncia, certo? Pode ser tanto deputado como também um servidor, por exemplo, ok? Como é que tem que ser essa manifestação? Pode ser por escrito, seja de forma formal, ou por meio eletrônico. Pode ser por e-mail, mandar um e-mail para a Câmara dos Deputados, deixando a sua indignação, certo? Pode ser por escrito ou por meio eletrônico. Não é exclusivamente por escrito, nem é exclusivamente por meio eletrônico. Tem essas duas modalidades que podem ser feito a denúncia, certo? Tem também que ser devidamente identificada, ou seja, não é permitido a denúncia anônima, ok? A pessoa tem que colocar, eu sou José da Silva, não sei de quê, tenho que fazer essa denúncia relativa ao deputado tal, que ele fez isso e aquilo, certo? Tem que colocar o nome, tem que se identificar e mandar a ocorrência. Quem normalmente recebe é a ouvidoria, que a gente já teve aula sobre ouvidoria também aqui no canal. Se você não sabe o que é uma ouvidoria, veja aqui a playlist que tem só uma aula focando na ouvidoria. A competência, o assunto ele deve ser de competência da Câmara, certo? Câmara dos Deputados, que são assuntos federais, ok? As queixas elas são recebidas e analisadas pela ouvidoria, como eu falei, certo? A ouvidoria parlamentar ela recebe essas queixas e também pelas comissões em mesa diretora, dependendo do teor da denúncia. Não é somente a ouvidoria, tem também a comissão, tem a comissão de legislação participativa que também acompanha essas requisições, ok? O artigo 254 fala sobre a sugestão de iniciativa legislativa. Como é que é a finalidade dessa sugestão? Permite que as pessoas físicas, jurídicas, entidades científicas ou culturais ofereçam sugestões de novas leis ou pareceres, certo? Quando tem, tipo assim, uma entidade científica que quer tratar de uma cura de uma doença, por exemplo, aí não tem uma lei regulamentando aquilo ali, a Anvisa também não colocou nada, eles podem sugerir uma nova lei, né, para tratar daquele assunto que é novo naquela área, certo? Eles podem muito bem mandar lá para o Senado e para a Câmara dos Deputados para eles analisarem, ok? E, e essa comissão, tem a comissão aqui de legislação participativa, ela normalmente recebe e analisa algumas sugestões que é mandado pelas pessoas jurídicas, físicas, científicas, entidade cultural. Todas essas pessoas elas mandam, essa comissão analisa para ver se tem viés para ser aprovada ou rejeitada a lei. Caso seja aprovada, a comissão ela se manifesta, né? E manda se transformar aquela lei, aquele projeto em um projeto de lei de iniciativa própria da comissão, ok? Ela pega aquela lei como se fosse dela e começa a tramitar na Câmara. E caso seja rejeitada, ela manda arquivar simplesmente. E também outras contribuições, ó, outros tipos de participação, exposição, proposta, elas são encaminhadas às comissões competentes para análise do mérito, ou também para a ouvidoria, que a ouvidoria ela pega aquela requisição e distribui para a comissão competente, ok? Para tratar daquele assunto. Dito isso, agora vamos resolver algumas questões sobre esse assunto aqui, que eu já estava começando a responder. De acordo com os artigos 253 e 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que tratam da participação da sociedade civil e do recebimento de denúncia, assinala a alternativa correta. Alternativa A. Petições e reclamações contra autoridades públicas devem ser encaminhadas exclusivamente por escrito? Não, pessoal, tem por escrito e por meio eletrônico, como a gente falou. Então, está incorreta. Quando tem exclusivo, somente, são coisas que vão restringir. Quando restringe, normalmente está errado.
Letra B. Sugestões de iniciativa legislativa que receberem parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa serão arquivadas, pois a iniciativa popular é exclusiva do eleitorado. Errado, pessoal. A Comissão de Legislação Participativa, ela pode também receber denúncia de pessoa física, jurídica, entidade científica, enfim, não é uma exclusividade da lei popular, sei? Certo, pessoal? Então a B também está incorreta. Letra C. A participação na sociedade civil mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa exige a subscrição de, no mínimo, de eleitores para ser considerada. Não tem essa mínimo aqui não é participação popular não, certo? Então você também está incorreto, tá? Letra D. A ouvidoria parlamentar, as comissões ou a mesa pode receber e examinar, na verdade, petições e representações de que o assunto envolva a matéria de competência da Câmara dos Deputados, exatamente. Se envolver as matérias da Câmara dos Deputados, tanto a mesa, como a ouvidoria, como também as comissões, ela pode receber sim, sim. Então a letra D está correta. A gente vai. A Comissão de Legislação Participativa pode transformar sugestões em propostas legislativas de sua iniciativa, mas estas, no caso das propostas, não entregarão a numeração geral das proposições. Entregarão sim, tá, pessoal? Correta, letra E. Então ficamos aqui, gabarito letra D de dado. Segunda questão. Com base nos artigos 53, 153 e 254 do texto normativo que regulam as formas de participação popular, assinala a alternativa correta. Alternativa A. As sugestões que receberem parecer contrário à Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas à mesa para distribuição a outras comissões. Ó, recebeu parecer contrário, é arquivado, ok? Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. As demais formas de participação recebidas pela Comissão de Legislação Participativa, em pareceres técnicos, disposições, serão automaticamente arquivadas. Não, pessoal, não é assim. As demais formas de participação, elas vão para quem vai analisar o mérito. Por exemplo, uma comissão específica naquele assunto vai analisar se aquilo ali tem respaldo ou não. Então, a alternativa B também está incorreta. C. O oferecimento de parecer técnicos por entidades científicas e culturais não é uma forma de participação da sociedade civil prevista nesse regimento. É sim uma forma de participação, tá, pessoal? C também está incorreto. Letra D. A identificação do autor da petição, reclamação ou representação é obrigatória, seja no meio de encaminhamento escrito ou eletrônico, ou também por telefone, exatamente. A pessoa tem que se identificar, é proibido o anonimato aqui, ok? Letra E. A apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação Participativa não segue, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas comissões. Segue sim, tá, pessoal? Que mata a questão esse não aqui. Se fosse segue, estaria correta a questão. Esse não aqui deixou a questão incorreta. Então, a alternativa correta da segunda é a letra D. Vamos para a terceira e última questão de hoje. 3. Uma organização não governamental de defesa do meio ambiente enviou, por meio de correio eletrônico identificado, uma representação à ouvidoria parlamentar na Câmara dos Deputados. O documento detalhava supostas omissões do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, na fiscalização de desmatamento ilegais em uma área de preservação permanente, requerendo a apuração dos fatos e a tomada de providências cabíveis. Paralelamente, o cidadão, de forma anônima, via telefone, apresentou uma denúncia similar à mesma ouvidoria. Diante do caso hipotético e as normas estabelecidas pelo artigo 253 do regimento interno, assinale a opção correta, né? Vamos para a alternativa A. Alternativa A. Ambas as denúncias à ONG e o cidadão anônimo devem ser recebidas e
examinadas pela ouvidoria parlamentar, pois o interesse público na preservação ambiental prevalece sobre as exigências formais de identificação. B. Nenhuma das denúncias deve ser recebida, pois a ouvidoria parlamentar não possui competência para apurar atos ou omissões de entidades públicas externas à estrutura da Câmara dos Deputados. Alternativa C. Apenas a representação da ONG deve ser recebidas e processadas, pois foi encaminhado por meio eletrônico e devidamente identificada, tratando-se da matéria de competência da Câmara dos Deputados. A alternativa D diz que a denúncia anônima deve ser recebida, mas a da ONG deve ser rejeitada, pois o artigo 253 exige formulário próprio para comunicações por meio eletrônico, e o que não foi utilizado. E por fim, a alternativa E diz que ambas as denúncias devem ser recebidas, mas a denúncia anônima exigirá a confirmação posterior da identidade do autor para ter prosseguimento formal. E aí, pessoal? Difícil essa questão, hein? Qual alternativa está correta? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com o amigo que você também está estudando e continue estudando que um dia você vai ter sua aprovação, tá bom? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.